Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RPCast, podcast do Reino Pessoa. Vamos para mais um episódio desse nosso papo aqui. Graças a Deus nunca estou sozinho, tenho afirmado sempre que o reino de Deus é um reino de amigos. Hoje estou com ela, seja muito bem-vinda, Pamela. Privilégio ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, já tá ficando até clichê, né? Que é sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nesse tempo de surtos evangélicos com o convidado que a gente vai ter hoje para poder entender como é que funcionam essas dinâmicas. E vamos que vamos para mais um episódio. A gente está passando um momento estranho, diferente, sui generis na história do Brasil e da igreja. A gente, há muitos anos, muitos já se passou, muita coisa já rolou nesse moinho aqui da fé cristã e do Brasil, mas o que nós estamos vivendo agora é um pouco diferente. E é um privilégio a gente poder falar com ele, bater um papo, até inclusive para a gente entender um pouco de como é que está esse momento, assim. É um cara que perpassa várias gerações do ambiente evangélico. Então hoje a gente tem o privilégio de conversar com o Eduardo Silva, que é psicanalista, também coordena a Clínica Pública de Psicanálise lá no Rio de Janeiro, lá no Jacarezinho. Ele pesquisa a religião há um tempo, tem uma vasta caminhada nesse campo evangélico, né? E é um privilégio poder trazê-lo aqui para a gente bater um papo. Seja muito bem-vindo, meu camarada. É um privilégio para nós ter você aqui. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado, Pamela. Vamos aqui anotar a falta do Valtinho, né? Depois eu converso com ele no pessoal aqui, esse mineiro que se extraviu aqui para São Paulo. Eu venho acompanhando com bastante esperança o trabalho que você vem desenvolvendo, com bastante alegria e entusiasmo. E como falamos ainda há pouco, vocês, né, essa nova geração, é a esperança que nós temos de transformação, não só num determinado segmento, né, que é o segmento do movimento evangélico, mas, no fundo, também como agentes possíveis de atuação de transformação num contexto mais amplo, né, do nosso laço social, da nossa sociedade, aqui no nosso tão sofrido Brasil. Eu fiz uma apresentação e aí com esse seu rostinho também, ninguém imagina, mas você é um cara que já é jovem há muito tempo e que perpassa várias gerações desse nosso campo evangélico, né? Você assiste aí como um agente ativo do campo evangélico há muitos anos. Mas antes da gente, inclusive, falar sobre isso, eu queria que você dissesse para quem está te ouvindo, para quem está nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, né? Como você se define? Quem é o Eduardo? Como você se pensa, né? Bom, como psicanalista, a primeira coisa que me vem é uma associação livre, né? Quando você fala quem sou eu, acho que eu sou eu, o caçador de mim, né? Enfim, essa coisa do preso a paixões, entregue, né? Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, né? Nada temer a não o correr da luta, né? Nada temer senão esquecer o medo, enfim. É um pouco por aí. Eu acho que a gente se prende, às vezes, muito por se definir quem que a gente é na nossa formação acadêmica, né? Na nossa profissão, naquilo que a gente já fez. Mas eu acho que eu estou hoje mais numa pegada assim de pensar, bom, afinal de contas, né? Como é quem sou eu, né? Nesse contexto, nesse Brasil que a gente vive, nesse contexto tão conturbado, tão complexo. Então, acho que eu ainda continuo sendo um caçador de mim, né? Uma pessoa que tenta se compreender, se conhecer, se colocar nas relações, se colocar no serviço, nas atuações, mas tentando ser o mais coerente possível, né? A despeito de formação teológica, a despeito de participação nesse cenário evangélico durante décadas, né? Hoje mais inserido muito mais na questão clínica, né, da psicanálise, como você colocou, mas tentando articular tudo isso, né, tentando combinar tudo isso e ver o que sobra existencialmente, né, no dia a dia dessa vivência. Né?
Incrível, Eduardo. Aproveitando já que você está falando um pouco desse contexto de, né, se descobrir e tal, a fé é um elemento muito importante na nossa vida. E aí eu queria saber como é que foi a sua caminhada na fé, seus primeiros passos, Uhum, chegar no uhum, pastorado, né? Como é que foi a sua uhum. trajetória? Então, é aquela velha história do cristão de berço, né? Meio que quase que nasce na igreja. Então, a minha mãe teve essa preocupação, né? Eu tenho uma situação de mãe, de vivência de mãe solo, né? Não conheci o meu pai, não tive contato com ele. E para minha mãe havia um entendimento de valor, ou seja, ela precisava que eu fosse formado num ambiente de valor de fé, de religião. E ela teve uma experiência de conversão quando ela ainda estava grávida, né? Numa cidade do interior. E quando ela morava em São Paulo, na família do interior, mas ela morava aqui. Ela procurou uma igreja próxima, que na época, inclusive, era a Igreja Metodista, né? Metodista do Brasil, onde atualmente é a Catedral Metodista de São Paulo. E então eu tive toda uma trajetória de formação metodista, mais atravessada, né? Isso é uma característica, acho, nossa, do brasileiro, né? Atravessado pelo pentecostalismo, né? Então, assim, as minhas tias eram pentecostais, tinham aquelas irmãs de oração, então eu, no meio da semana ia orar, né? E buscar revelação, buscar entendimento, etc. Então eu vivi nesse mix, né? Entre uma formação de uma igreja um pouco mais tradicional, como era metodista, mas atravessada por esse movimento pentecostal. Na juventude, o velho e bom desvio, né, desse ambiente da igreja envolvido com drogas e overdoses e coisas do tipo, até uma experiência de conversão aos 21 anos. Então, nessa experiência de conversão aos 21, tem um período de readaptação de vida, né? E depois, aos 22 anos, né, eu vou para a minha formação de teologia na Faculdade Teológica Presbiteriana Independente, Seminário Teológico Presbiteriano Independente, como chamava-se à época, né? Hoje é a FATIP, hoje é a Faculdade de Teologia. E dali eu começo essa trajetória tentando assim me perceber naquilo que eu entendia como um certo chamado pastoral, uma certa vocação, trabalho com jovens, música, né? E intenso, né? Só que ao mesmo tempo tinha um apelo acadêmico muito forte, uma crise de espiritualidade, né? Porque a minha formação teológica vem no campo da teologia da libertação, né? Nos anos 80, mas concorre com o fenômeno das comunidades nos anos 80 também, né? Os movimentos de louvor, etc. E, no fim, para resumir aqui, nos anos 90, eu acabo aderindo, né, a um movimento neopentecostal, né, movimento de batalha espiritual. Então, eu participei ativamente, sou culpado, eu confesso isso a vocês, assumo a responsabilidade por muito daquilo que acontece hoje no Brasil, né? Na minha ignorância, enfim, mas foi um período, anos 90, né? Então, eu vivi isso na pele, né? Isso no dia a dia no ministério. Assim, fui ordenado já há 30 anos, então tem bastante tempo, né, de ordenação pastoral, mas eu acabo saindo, né, dessa atividade, eu me auto-aposento, né, pelo menos no aspecto daquilo que eu vivia naquele período, para fazer a minha análise pessoal, onde eu me encontro, de certa forma, né, também existencialmente, e aí eu acabo fazendo também uma formação em psicanálise, e depois me torno pesquisador desse campo na universidade, na USP. Enfim, e aí chegamos onde estamos hoje, né, aqui conversando com o Reino em pessoa. Né? É engraçado que os movimentos, eles são... acontece esse grande movimento aí da década de 90, dos anos 2000, mas a impressão que eu tenho é que eles foram paralelos, assim. São Paulo aconteceu uma coisa, o Rio... Isso eu estou fazendo do recorte do Sudeste. Uhum. O Rio aconteceu outra coisa e em Minas acontece outra coisa, né? Assim, acho que São Paulo é muito forte a renascer aí, né? nesse boom
dos shows gospel e companhia, né? Desses grandes grupos. Aqui em Minas, o Diante do Trono e companhia. E no Rio, talvez a Pamela seja melhor para dizer para a gente aí. Universal, né, filho? Universal todinha. Universal, mas também vem gatilho aquele povo de Nilópolis, aquela... Tinha as comunidades, né? Aquela coisa da cara de leão, lembra? Da cara de muita leão. Coisa. Terra Santa, cara, muita coisa, muita coisa. Então, assim, no meu entendimento, parece que é um grande movimento, mas, pelo menos aqui no Sudeste, cada um teve um protagonismo diferente. Mas o que eu queria falar com você é que é mais ou menos nesse momento que você está ali exercendo o seu pastoreio, num desses grandes lugares, que hoje, talvez, a gente até, olhando para a história, a gente olha para isso e às vezes até julgue, e às vezes até condena alguma coisa nesse sentido, mas foi um movimento muito forte que, em vários momentos, foi até confundido como um grande avivamento assim, da igreja. Tinha muita verdade por muitas pessoas, né? Não dá para você também só colocar isso assim no pacote do neopentecostalismo e gente ganhando dinheiro. Não, teve muita gente que estava ali com verdade, acreditando nesse negócio mesmo e tal, né? Dessa onda gospel. Mas o que eu queria te perguntar é assim, primeiro, quando foi o clique? Qual foi o clique que você entendeu? Poxa, peraí, esse negócio não dá mais. E o outro ponto é que você que vem desse lugar, que parte do seu pastorado se constrói ali, dá para pensar que em algum momento era possível entender que esse movimento era alienante, que ele fazia cristãos e cristãs não pensarem no ambiente à sua volta, na sociedade. Porque, assim, entre aspas, estou falando demais, o podcast é para ouvir você, não a mim. Mas parece que todo esse momento que nós estamos vivendo agora, parece que ali, esse movimento da década de 90 era onde nós estávamos gestando esses ovos, sabe? A gente estava ali... o ovo da serpente estava nascendo ali e a gente não viu. Eu posso estar enganado, mas me parece isso. Mas você que teve ali, assim, né, pastoralmente, ativamente, vendo isso tudo acontecendo aos seus olhos, como é que você enxergou isso? Então, eu acho que a gente tem uma questão histórica, né? Na nossa pesquisa, lá no nosso grupo lá da USP, né, que é o Relapso, Religião, Laço Social e Psicanálise, né? A gente tem pesquisadores de diferentes matizes, a gente tem psicanalistas, professores da USP, tem o Felipe dos Anjos, por exemplo, que está com a gente lá, né, que é da IBAB, o João, tem o professor Edin Abu Mansur, que coordena a pós-graduação de Ciência e Religião da PUC, né? Vários pesquisadores, a gente até lançou um livro agora recentemente, e a gente se debruça sobre esse fenômeno. O meu capítulo do livro é para tentar entender um pouco uma certa arqueologia daquilo que a gente vive no Brasil, nesse momento, no contemporâneo. Então, sim, a gente tem uma história que ela tem que ser compreendida e respondendo, né, tentando responder pelo menos a sua pergunta, eu diria o seguinte, tem uma marca nos anos 90, que é uma grande campanha nacional, que aí ela tem uma transversalidade, ela sai dessa questão regional, né, que você bem colocou, e que consegue falar com todo mundo, que é a campanha O Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. Essa campanha ela é do início dos anos 90 e ela ganha corpo ao longo de toda essa década. Por trás dessa afirmação está a ideia de que o Brasil se tornaria o maior país evangélico do mundo. Só que atrelado a esse entendimento vinha também o desejo de ocupação de espaços de poder. Eleger um presidente da República, eleger prefeitos e governadores. Os deputados já eram eleitos assim, em diversas situações do país, então não era uma novidade, mas assim a pretensão central, eu diria para vocês, era elegermos um presidente da República. E até tinha um pastor, não vou citar o nome por uma questão ética, né, até porque eu o conheço, é um amigo, mas ele tinha essa ideia, ele era um parlamentar à época e ele entendia que Deus tinha um chamado para ele para ser presidente do Brasil.
né? Para o próprio pastor? Hã? O pastor achava que ele seria o presidente do Brasil? Ele era um deputado na época, com mandato e tal, assim, só que ele que achava que ia ser presidente do Brasil sequer foi reeleito depois. Uhum. Né? Então, assim, era uma certa fantasia, né, da época, né, assim, um pouco profícua, né, desse campo. Então, veja que a ideia, ela está associada à ocupação de espaços de poder. Não é simplesmente assim, nos tornaremos uma nação evangélica e vamos combater a injustiça social, vamos erradicar a fome, né? Vamos combater a violência, a cultura de paz. Não, vamos ocupar o poder. É interessante, né? Essa lógica. E aí o que isso nos remete é exatamente o quê? A um pensamento de base do evangelicalismo brasileiro, que também, por outro lado, já é uma coisa difícil, né? Afinal de contas, é evangélica, protestante, o que somos, né? Mas que remete à cultura de colonização dos Estados Unidos, né? No início, né? Quando os puritanos vão para a então Terra Prometida, no sentido de que ali eles viveriam segundo as leis de Deus. Essa ideia, ela meio que permeia um pouco esse inconsciente, né, evangélico, e chega no Brasil por meio dos missionários americanos, e na década de 60, mais precisamente em 1967, há um livro publicado, que é uma pesquisa feita por um pesquisador do Fuller Theological Seminary, que é Jonathan Reed, e ele escreve O Fermento das Massas no Brasil. Né, que para mim, inclusive, é um título equivocado. Né? Se fosse traduzir literalmente, seria Novos Padrões de Crescimento da Igreja Evangélica no Brasil, que funciona mais, na verdade. Mas para vender, pensar em crescimento das massas, eu acho que na época era mais interessante. Ali ele já aponta crescimento das igrejas pentecostais, declínio das igrejas tradicionais, uma longa entrevista com Manuel de Mello, que é o fundador da igreja O Brasil para Cristo. Né? Então já tem ali uma intenção de uma conquista, né, territorial e política também. Então, assim, tem muita coisa que ela está presente na nossa história. E a década de 90, eu diria para você que não foi quando isso foi chocado. Eu acho que ali eclodiu esse ovo que vinha vindo chocado nos anos anteriores, ali ele nasce. A partir disso, esses movimentos eles crescem e ganham muito poder. Né? A bancada evangélica é prova disso. A evolução da bancada evangélica, com as suas idas e vindas, porque alguns escândalos prejudicaram um pouco, né, esse processo, mas a verdade é que o crescimento da igreja ele sempre atraiu o olhar do político, que vê na igreja o potencial de votos. E é isso que dá à igreja, ao movimento evangélico, por exemplo, o protagonismo que ela tem hoje. Não à toa, nessas eleições, né, a disputa do voto evangélico foi feita ali pau a pau, né? Quer dizer, todo mundo querendo interlocução com esse segmento para poder, de alguma forma, ter parte desse eleitorado junto dele, né? Tanto um candidato quanto o outro. Lógico que o Bolsonaro faz uma coisa muito mais orgânica, né? Cooptou, de certa forma, essa pauta moral, aquela coisa toda, e o Lula faz algo, talvez, um pouco mais, eu acho, mais transparente, né? Eu acho que faz algo mais, eu diria, mais honesto, né? Dizer assim, nós somos isso, né? Nossa proposta é essa. E aí a gente se encaixa nesse grupo, né? De que a gente pode pensar assim, somos progressistas, né? Sim, não, é só uma vírgula, que a gente nem vai bater o papo sobre isso, mas entrando nessa seara, queria muito perguntar. Você que esteve lá, assim, nessa construção praticamente da primeira marcha para Jesus, assim, dá para dizer que esse foi sempre um projeto, assim, ou talvez em algum momento esse projeto sinalizava, tinha alguma vocação, assim, do reino de Deus ou não? Assim, você acha que não? Sempre foi um projeto político mesmo? Não, eu acho que essas coisas elas vão se comprometendo ao longo do caminho. Né? Então, por exemplo, se você pegar o histórico do início da March for Jesus, por exemplo, né? Na Inglaterra, qual era a ideia? A ideia era tirar a igreja de dentro das quatro paredes. Ou seja, as igrejas elas eram instituições em si mesmadas. Elas não tinham um olhar para a sociedade.
elas não sinalizavam o reino de Deus. E a ideia dos fundadores à época foi, bom, a gente precisa ir para as ruas para sinalizar isso. Não é uma coisa mais festiva, né? Enfim, de partilha, não tinha nada a ver com poder, absolutamente nada. O início dela aqui no Brasil, a mesma coisa, não. Também ela se inicia como algo bom, vamos manifestar o reino de Deus. Né? Aí, o que é que acontece? Muito interessante, por exemplo, essa observação é do Alexis de Tocqueville, né, historiador francês, que escreveu o livro da Democracia na América, né? E ele, nesse livro, ele diz o seguinte, que a classe política americana, aqueles que governavam o país, olharam para o movimento religioso, né? Principalmente o puritanismo, ou seja, aquela pauta moral, não beber, não se prostituir, não jogar, né? Não matar, etc., como um elemento moralizador da sociedade. Ou seja, isso equilibraria as relações sociais, o laço social, porque eles viviam num país onde era mais meio terra sem lei, né? Aquela coisa do faroeste, né? Coisa de filme de bang bang, etc. Assim, a religião, nesse sentido, ela cumpre um determinado papel. Né? Então, veja que, nesse sentido, né, a classe política ela olha para o movimento e ela vê vários valores que podem ser agregados. Não é só a questão do voto em si, mas é esse elemento de organizador da sociedade, das relações, etc. Então, tem muita coisa em jogo para a gente poder entender por que é que, né, de certa forma, o movimento em si ele ganha tanta projeção num momento como esse. Né? E que, no caso, realmente, a gente tem que pensar que se a gente olhar para a eleição de 2018, né, a gente tem 68% do eleitorado evangélico votando no candidato que venceu as eleições na época. Né? Então, assim, tem um peso, isso define um pouco assim, qual é o perfil desse grupo, né, qual é a cosmovisão que eles têm, né, e de que maneira é possível se cooptar, então, né, esse grupo, esse eleitorado, de acordo com um determinado discurso. Né? Esse é o ponto. Esse discurso, né, ele interessa a determinados grupos. Né? Então, é uma construção aí que a gente pode fazer a partir de interesses diferentes. Eu citaria, talvez, um exemplo só rapidinho, que é o fato de que, nos anos 60, o Adhemar de Barros, então candidato aqui a um cargo do Executivo, eu só não lembro se era a Prefeitura ou o Estado, eu acho que era a Prefeitura, mas eu tenho dúvidas de citar de cabeça assim. Ele procurou o Manoel de Mello porque o Manoel de Mello reunia 2.000, 3.000 pessoas por semana, no meio da semana. Né? Ou seja, ele tinha um poder de mobilização de votos muito grande. O Manoel de Mello se compromete com o Adhemar de Barros, desde que o Adhemar de Barros cedesse um terreno para ele construir a igreja, que até então ele não tinha. Né? Quando o Adhemar de Barros cede o terreno, eles começam a construir, compram cadeira, etc., no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, na Zona Leste. A Igreja Católica descobre a doação e obriga o Adhemar de Barros a pegar de volta esse terreno e não autorizar a construção da igreja sob pena de perder o apoio da Igreja Católica, que na época era a maioria. Né? E aí ele é obrigado a fazer esse movimento e o Manoel de Mello, então, fica no prejuízo, né? Com o material que já tinha sido investido de construção, com todo, enfim, a vergonha que ele passou de perder esse local. E ali ele diz, né, nessa entrevista que ele dá ao Jonathan Reed, no livro dos Ferimentos das Massas no Brasil, fala assim, nós temos que eleger os nossos próprios parlamentares. Vamos eleger vereadores, vamos eleger deputados, prefeitos, governadores, e ele diz em 1963, nessa entrevista, até 1975 nós teremos elegido no mínimo um vice-presidente da República. Né? Então isso é história, gente. Isso são dados históricos, né? Daquilo que aquilo que a gente viveu ao longo dos anos e que resultou nesse fenômeno que a gente está vivendo hoje, né? E você vê claramente a presença de lideranças evangélicas nessas manifestações antidemocráticas, mesmo depois da eleição. Né?
Entendi. É muito interessante que você colocou, e uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi quando você começou a falar desse caso do excepcionalismo americano, né, do estadunidense, essa questão dos puritanos. E como que eu tenho visto, né, o Brasil replicando um pouco dessa lógica. Talvez Uhum. essa aproximação com o sionismo, né, evangélico é muito essa realidade de tentar legitimar um passado e tal. Aí eu lembro de um vídeo da Lagoinha também, tinha uma mulher no culto da Ana Paula Valadão falando sobre o surgimento do Brasil e dizendo que tinha uma origem judaica e tal. E também pensei aqui que anos 90 para mim, eu era uma criança, né? Vivi com mais intensidade o movimento gospel nos anos 2000. E Uhum. aí, eu jogando a minha idade na cara do Gibran, que ele vai me xingar no off, gente, tá bom. Uhum. E aí, o que que acontecia? Eu lembro que era um movimento de avivamento, né? Entre aspas, muito êxtase religioso, e as profecias, né? Começaram a fazer esse estardalhaço dentro da igreja. Uhum. E eu lembro Uhum. muito disso, eu quero profetizar, não sei o quê. E assim, vi essa semana que começaram a viralizar um tweet de uma liderança estadunidense que disse que teve um sonho com o Brasil. Eu não sei se você viu isso, que ele É o viu um do dragão dragão, vermelho. não? Isso, o dragão vermelho sobrevoando, né? O dragão comunista, enfim, uma série de É. simbologias, né? Game of E eu Thrones tenho e tal, né? total, e eu tenho assim acompanhado muitos influencers evangélicos bolsonaristas que estão até agora, né, no movimento de oração, negando essa Uhum. derrota nas urnas. E eu queria Uhum. muito que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa relação da psicanálise, né? Porque a gente que vive num movimento espiritual de fé, os sonhos têm um valor, né, para gente, no sentido de Uhum. representação ali, de movimentos da nossa vida, e como que isso tem sido instrumentalizado dentro da política, né, Uhum. também. Como é que a gente percebe isso dentro do campo da psicanálise? Como que a gente Uhum. consegue perceber esses movimentos muito apaixonados dessas massas, né? E como que Uhum. a gente combate isso também, porque tem sido um Uhum. problema para a nossa sociedade, né, na Sim. democracia, enfim. Uhum. Então, é interessante porque assim, a gente tem classicamente no Freud um texto que é Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Ele analisa como é que é o funcionamento das massas. Ou seja, uma das questões que surgem é que quando você funciona num modelo de massa, existe uma certa despersonalização, ou seja, né, se cria um certo, como se fosse um ego coletivo, né, todo mundo pensa mais ou menos da mesma maneira, existe abre-se mão do pensamento crítico, né, a pessoa se torna acrítica, né, o que explica muito do porquê que as pessoas não conseguem entender tudo de errado que aconteceu, né, nessa gestão do atual presidente, e isso não faz sentido para eles, como se nenhum erro tivesse acontecido, de fato. Então, essa falta de criticismo que acontece, né? Ao mesmo tempo que aí a gente tem um outro fenômeno, né, que eu queria introduzir aqui com muito cuidado, que é a questão do fascismo, né? Então, um outro autor da época do Freud é o Wilhelm Reich. Ele escreve Psicologia das Massas do Fascismo. Ele é um psicanalista que tem um trabalho forte nos anos 20, nas clínicas públicas de psicanálise, lá em Berlim, em particular, né, que é onde ele atuava. E ele percebe o quê? A ascensão do nazismo, né, e de que maneira as pessoas aderem ao nazismo, mesmo tendo questões que são contrárias ao trabalhador alemão. Como que as pessoas podem ter aderido a isso? Aí ele traz a questão da figura do líder, né, dessa identificação com determinados ideais. Né? Então, assim, o movimento evangélico ele também cria um certo ideário, né, de nação, né? Ou seja, somos uma nação, Deus escolheu o Brasil, né? O Brasil é o celeiro espiritual do mundo, né? Então, assim, tem uma coisa de dar um protagonismo para o Brasil, né? Que, assim, como se o Brasil, então, e esses autores, né? Esses pastores americanos, etc., são pródigos, né? De vir aqui profetizar, não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, etc., né? E o pessoal fica todo inflamado, né? Assim, com o ego. Nossa, o americano veio aqui falar de nós, brasileiros, que nós, né? Assim, aquela coisa né? Meio que do vira-lata, né? Vira-lata que virou, né? Afinal, o grande cão de guarda do reino de Deus, né?
Isso tudo mexeu nesse nosso imaginário, né? E o fascismo, né? Voltando àquele ponto para fechar, porque senão a gente também acaba se estendendo demais, o fascismo ele tem uma lógica de funcionamento na massa que é paranoica, né? Existe uma paranoia que se cria, ou seja, paranoia no sentido de que é uma coisa paralela, né? Não à toa, um dos grandes canais que fez sucesso, né, nesse período foi o Brasil Paralelo. É paralelo, é uma realidade que não é realidade, né? Se cria algo paralelo, meio Matrix, assim, né? E esses caras entraram, eles invertem, né? Porque eles fazem uma projeção, dizendo assim que eles estão fora da Matrix, quando na verdade eles estão dentro, né? Eles não se deram conta disso, né? Então cria todo um discurso, etc., que é um processo alienante, né, da realidade, e que de certa forma, faz com que as pessoas creiam, então, nessa grande ameaça comunista, que não existe, né? Aliás, nunca existiu, de fato. Mesmo nos anos 60 não existia assim, a possibilidade do Brasil, né, se tornar um país comunista, ser invadido por comunistas, coisas do tipo, não existia, mas era o discurso que já foi, de alguma forma, implantado à época, e eles voltam hoje com esse mesmo discurso. Então, eles criam um inimigo imaginário, as ameaças, né, as fake news, que, na verdade, elas atendem uma demanda de satisfação pessoal. Eu preciso acreditar nisso. Por isso que, quando você fala que não é verdade, a pessoa não acredita, né? Não, isso é mentira, né? As pessoas estão falseando com a verdade. Então, existe uma lógica paranoica, né? E aí, se você perceber o quanto isso pode se aproximar de uma certa realidade espiritual, entre aspas, né? Isso fica mais paranoico ainda, né? Porque aí é o inimigo que está se levantando, né? Esse grande dragão vermelho, né? Que está voando aqui sobre a nação, oferecendo um perigo iminente. Quer dizer, não existe, né? O perigo iminente que nós vivemos foi a pandemia, né? Isso foi. E que por conta do negacionismo, de negar o vírus, de negar a letalidade desse vírus, a gente teve muito mais mortes do que deveria ter, né? Muitas pessoas poderiam estar vivas. É isso que as pessoas não estão se dando conta, né? Não fosse o negacionismo desse atual governo que, graças a Deus, né, e graças ao voto, e graças à democracia, dia 31 está indo embora, né? Graças a Deus. Tem uma pesquisa muito interessante sobre o campo evangélico, e justamente por essa narrativa que o campo evangélico tem, né, de, entre aspas e muitas aspas, desse universo paralelo, de como que isso afeta e como que isso traz sofrimentos mentais, de como que isso potencializa sofrimentos mentais. Essa pesquisa lá dos Estados Unidos, de uma faculdade, inclusive metodista, falando sobre o grande número de pessoas psicóticas, o grande número de pessoas, porque que vão a partir dessa lógica, entre aspas, né, de uma batalha espiritual, de uma perseguição, e aí, assim, se já tinha uma predisposição a alguma atividade nesse sentido, parece que isso é somatizado. Então, essa pesquisa é muito interessante, mostrando como é que o campo evangélico faz mal. Na verdade, não é o campo evangélico, é o campo religioso. Se não bem pensado, como que ele faz mal e como é que ele produz essas doenças mentais. Mas, diante disso, agora eu acho que fechamos a nossa introdução e vamos começar a falar o que a gente queria conversar no início do episódio. Mas pensando nisso, cara, assim, como é enxergar a psicanálise no ambiente evangélico? Entre aspas, é possível pensar alguma psicanálise evangélica, cristã ou não? Existe alguma relação? Esses campos, eles são complementares, diametralmente opostos? Como é que a gente pensa essas duas palavras nessa frase, né? A psicanálise e o campo evangélico. Como é que dá essa relação para você? Eu aproveitaria talvez essa primeira parte da sua fala, da produção do sofrimento, para pegar um exemplo, né? Se você vê os vídeos recentes do pessoal ajoelhado,
chorando de forma desesperada nos muros de quartéis, pedindo e clamando pela intervenção divina e das Forças Armadas, você pode olhar o seguinte: as pessoas estão em sofrimento, porque elas entendiam, né, que, segundo o propósito de Deus, né, o atual candidato seria reconduzido, né, ungido novamente a essa posição que ele ocupava e reinaria, né, aqui nos próximos 4 anos, que possivelmente, se isso acontecesse, seria para os próximos 40 anos. Né? E aí, para eles, é um sofrimento, porque, afinal de contas, o que é que deu errado? Deus não estava no controle dessa situação? Né? Deus não é soberano nesse aspecto? Né? Não haviam promessas das mais variadas? Quer dizer, desde o pessoalzinho que profetizou lá, com o devido respeito, né, aos nossos irmãos cariocas, né, lá em Belfort Roxo, lá Nova Iguaçu e tal, né, profetizando lá a respeito disso, ou o pessoal lá em BH profetizando, o pessoal aqui em São Paulo, todo mundo profetizando, não. Cara, aí não dá certo, na UNA não foi isso, não rolou isso. E aí sofrem. Então, assim, tem um grupo que está sofrendo, por quê? Porque essa realidade paralela não se confirmou. Mas ela continua vivendo na realidade paralela. Como é que ela sai disso? Então, isso produz um sofrimento. Esse sofrimento, ele afeta emocionalmente essa pessoa. Isso é uma doença mental? Não. Não se trata de dizer que essas pessoas são doentes mentais. Não, aliás, até fazer uma ressalva, que essa história, por exemplo, é totalmente inadequada as pessoas que fizeram meme pedindo intervenção psiquiátrica, porque não se trata disso. Né? Doença mental é muito sério. Né? O que essas pessoas vivem, elas vivem de forma assim, meio paranoica. Não que elas, estruturalmente, enquanto sujeitos, sejam paranoicas, mas elas vivem dentro de uma realidade coletiva que essa, sim, é paranoica. Né? Então, é bom. E aí, como lidar com isso? A psicanálise, ela vai ter esse olhar crítico, enquanto uma psicologia social, por exemplo, né? Que era o termo usado à época. Hoje eu prefiro usar um termo psicanálise social, que faz uma leitura crítica da nossa sociedade e das relações sociais. Né? Esse é um dilema, né? Que vem lá desde o início da psicanálise, porque o Freud era um judeu ateu, crítico da religião. Ele escreve um texto, O Futuro de uma Ilusão, exatamente desconstruindo a experiência religiosa, né? Dizendo que a experiência religiosa é uma ilusão que busca o quê? Fornecer uma experiência de amparo para as almas, né? Para as almas mais frágeis, e que essa ideia de pai protetor, que está presente o tempo todo, e vida eterna, etc., tudo isso é uma ilusão. Né? Isso vai estar presente, de certa forma, no texto de tese do Rubem Alves, de 1979, que ele apresenta na Unicamp para livre docência, tese que era Protestantismo e Repressão, depois reeditado sobre o título Religião e Repressão. Então, Rubem Alves ele vai abordar isso de forma bastante interessante também na sua tese. Então, havia essa tensão entre religião e psicanálise à época. Mas qual é o fato curioso? Né? O fato curioso é que o Freud tinha um amigo chamado Oscar Pfister, que era um pastor luterano, com quem ele se corresponde por mais de 25 anos. O Pfister ele era um pastor luterano na Suíça, mas era também pedagogo, trabalhava na área de ensino e se tornou um psicanalista. Né? Então, ele discutia com o Freud, eles trocavam argumentos científicos em cartas. Né? O Freud, quando vai escrever esse texto, O Futuro de uma Ilusão, ele hesita em publicar porque ele ficou com medo do que poderia acontecer na sua relação de amizade com o Pfister. Aí o Pfister vai, em vez de se melindrar, ele escreve A Ilusão de um Futuro. Ele responde ao Freud com um outro artigo. Mas eles se tornaram amigos, e aí qual é a conclusão do Freud? Freud chega ao seguinte: eu entendo que a psicanálise ela não é nem religiosa e nem arreligiosa. Ela é uma ferramenta que é possível de ser usada para atuar na vida daquele que sofre, no sentido de aliviar desse sofrimento, né? De tirar a pessoa desse sofrimento, lógico que desde que esse sofrimento seja um sofrimento de natureza psíquica.
Então, existe assim lógico, uma tensão, porque você vai ter os críticos da religião, mas você vai ter outros que começam a olhar para a religião como um fenômeno que não vai se extinguir, né, como pensavam os iluministas, né, que ao longo do século XX não existiria mais religião. Bom, estamos no século XXI, dá para perceber que eles se enganaram radicalmente, né? E a religião está aí. E aí, o que a gente faz com essa experiência religiosa? Bom, a gente tem que compreender e tem que atuar nesse cenário. E, assim, uma última questão. Não existe psicanálise evangélica, por exemplo, né? Qualquer coisa que venha depois da psicanálise isso, psicanálise aquilo, a descaracteriza por completo, né? Então, não há essa possibilidade. Você pode ter psicanalistas que tenham mais diferente origem religiosa, etc., mas assim, a sua clínica ela tem uma epistemologia própria, ela tem um edifício teórico próprio, né, e que nada tem a ver com essa visão de querer, como tinha lá, psicologia cristã, isso é conversa, né? Isso não funciona, pelo menos para nós, psicanalistas, isso não é uma realidade, digamos assim, que nos é confortável. Para nós não funciona. Se alguém quer se intitular dessa maneira, né, brasileiro é muito pródigo nessas coisas, até pode fazê-lo, né? Mas a psicanálise ela não se deixa levar por esse tipo de, digamos assim, de padronização, né? Eu sou um psicanalista evangélico. Eu sou um psicanalista. A minha experiência de fé nada tem a ver com a minha clínica, né? Com aquilo que eu lido no dia a dia, no cotidiano com os meus pacientes, né? Isso que você apontou às vezes eu fico pensando, porque assim, eu sou historiadora, né? E Uhum. aí pra gente tem essa questão de trabalhar com o nosso objeto e tal, mas até que ponto a gente consegue separar essas áreas? E eu já tive contato com vários psicólogos, né, e psicanalistas que estão também, tá ali com a sua fé religiosa e tal. Mas como é que você coloca esses limites? E também eu queria saber de você assim. Você falou muito sobre o controle do corpo, citou o Rubem Alves também. Então, para a gente ter uma fé, né, que as pessoas não sejam melindradas, a gente teria que fazer uma teologia que faz as pazes com o corpo? Como que a psicanálise caminha nesse sentido e pode ter ferramentas para ajudar a gente a superar essa fase da igreja de domínio, né? Uhum. É bem interessante, né? Porque talvez assim parte do pressuposto, né, de que a posição do analista ela é uma posição de neutralidade, ou seja, eu recebo no meu consultório pessoas de diferentes espectros religiosos e os ateus, tem de tudo, né? E isso, de que maneira isso me afeta? De maneira nenhuma, né? Veja, por quê? Porque existe por trás da prática da psicanálise uma ética, né? Existe uma ética da psicanálise. E que é lógico, nem todo mundo necessariamente observa, né, essa ética. Então, você vai ter histórias, por exemplo, eu sei de cursos, né, que articulam psicanálise e religião, porque são pastores, né, que fazem esse curso, etc. E isso é uma promiscuidade, né? Ou seja, a psicanálise não tem nada a ver com o uso, por exemplo, porque senão, assim, eu sou um psicanalista que tem uma formação evangélica, então eu vou usar a Bíblia. Se eu sou do Islã, eu vou usar o Alcorão, né? Se eu sou de matriz africana, então eu vou dizer, não funciona. A clínica não é isso, né? A clínica ela está para além dessa questão da religião. E o analista é aquele que ele olha para a experiência daquela pessoa. Ele não vai julgar se aquela experiência está correta, se está errada. Ele vai entender o seguinte: bom, o que essa experiência produz na subjetividade dessa pessoa, né? Então, por exemplo, quando você usa o exemplo do corpo, né, é muito interessante. Talvez um dos teóricos que mais trabalhou isso assim, de forma mais aberta, né, nos anos 20, foi exatamente o Reich, né, o Wilhelm Reich, psicanalista alemão, médico, psiquiatra, que coordenava boa parte das clínicas públicas de psicanálise do Freud da época, e que acabou se envolvendo com uma compreensão da sexualidade humana.
né? Então, ele foi percebendo o quanto de problema havia, principalmente nos jovens, pela dificuldade de lidar com o seu próprio corpo, dificuldade de lidar com o seu próprio desejo, de que maneira eles satisfaziam esse desejo, de que maneira isso trazia algum tipo de culpa, trazia algum tipo de adoecimento, de inibição, né? Enfim, tem um livro dele, né? Embora, assim, eu acho que aqui nesse podcast a gente pode pronunciar essa palavra, né? Que o livro chama-se A Função do Orgasmo, né? Então ele escreve a respeito estão falando de prazer, né? Então é muito interessante, né, perceber que, de certa forma, não é de hoje, e aí, como historiadora, você sabe bem isso, o quanto se tenta controlar os corpos, né? Já diria São Michel Foucault, né, a respeito disso, né? Então, tem sempre essa tentativa de tentar, né, seja de uma maneira ou de outra, reprimir ou encobrir, né? Então, há uma questão nesse sentido, e que aí o Rubem Alves, acho que talvez tenha sido um dos primeiros, né, que arrisca um pouco a pensar essa questão do prazer, né, aliás, ele fazendo um fechamento aqui, senão também eu falo demais, pensando na articulação da psicanálise, da religião, da beleza, né, do corpo, etc. Ele fala o seguinte, que ele criticava uma certa vertente da psicanálise, que achava que você tinha que olhar para a pessoa e sempre descobrir qual era o lado podre dela. Ela está aqui falando, mas tem alguma coisa ruim aí. Essa pessoa não é essa coisa bonita, santa, pura, etc. Não, tem alguma coisa de errado? Tem. Né? Ele fala, não, mas por que você não pode descobrir que a pessoa tem alguma coisa bonita dentro dela, tem um belo jardim? Por que você acha que tem que ter estrume dentro dela, esterco, né? Por que só tem isso? Só tem isso dentro das pessoas? O ser humano não. Pode ter um belo jardim. O que a gente precisa descobrir é que jardim é esse, né? E também de que maneira a gente alcança a nossa realização de prazer, né? Que aí, para a psicanálise, isso também é importante, né? A maneira como a pessoa alcança prazer, satisfação, realiza o seu desejo ou não, né? E esses processos de inibição, processos de castração, né, de tolher o desejo, essa coisa meio de renunciar ao desejo em nome de uma determinada experiência, né, de tipo assim, eu vou renunciar aqui ao desejo, ao prazer, porque eu quero me dedicar. Não, ok, você quer dizer que porque você vai se dedicar a uma obra de Deus, você não pode ter prazer, né? Volta aquela coisa de, né, o sexo não é para prazer, é para procriação, né? Eu lembro, por exemplo, de um fato, assim, vou fechar a minha fala aqui, senão você pode cortar o meu microfone, da mulher de um pastor de uma igreja pentecostal no interior do estado, né, que ela dormia de camisola, né? Estamos falando aqui, anos 70, anos 80, e a camisola tinha o orifício próprio para, né? Porque tinha que ser com a camisola. E aí ela ia além porque ela tomava banho de camisola, né? Aí imaginem vocês, meus irmãos, eu pergunto a você, Pamela, pergunto a você, Felipe, por que essa pessoa tomava banho de camisola? Ué, porque estava escrito que quando Jesus voltasse, não deveria pegar ninguém nu. Então, ela tomava banho de camisola. Então, por aí a gente vai vendo, né, o que a gente encontra nesse nosso Brasil afora, né? Então, tem disso para mais. E aí fica difícil a gente tentar dar uma resposta única, enfim, pensar uma coisa de forma mais genérica, porque a gente tem que se aprofundar nos meandros, né, do nosso Brasil, do nosso prazer, do nosso corpo, e também, por que não dizer, do nosso próprio fascismo, né? Fascismo que habita cada um de nós. Né? Você falando isso, cada vez mais eu tenho uma certeza da crueldade e do chorume que é o dispensacionalismo, né? Que é essa ideia aí. Jesus vai voltar em algum momento. Mano, que teologia. Desculpa, velho, mas que teologia de bosta. E esse negócio invadiu a gente de uma maneira. E tem gente que acredita até hoje nessa merda. É uma. Mas, enfim, esse é um outro papo. Eu ouvindo você,
Eu lembro que... olha que loucura, né? Olha isso, que loucura, Edu. O Rubem era amigo do meu pai, né? Eu tenho uma foto do Rubem comigo no colo. Que legal. E eu via o Rubem, eu via meu pai, e aquela coisa, esses velhos chatos conversando. Olha que loucura. Eu não tinha dimensão da preciosidade que era as conversas do meu pai e do Rubem. Hoje morro de saudade de ambos que não estão mais aqui, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e quero até fazer uma dica. Você que está ouvindo a gente, você pode aí digitar aí no site da Editora Recriar o nosso código ORP10, que aí você tem desconto em todos os materiais da editora. Eu quero te fazer uma dica de um livro que para mim foi maravilhoso, que muito provavelmente o Edu está falando dele também em partes, que é o Variações sobre o Prazer, do Rubem Alves, que foi um divisor de águas na minha vida, quando ele falava justamente isso. Por que é que para Deus você tem que fazer um jejum de se abster? E foi maravilhoso pensar que não, posso começar a ler uma poesia. Então, é uma situação maravilhosa a gente repensar, né? Então, mas Felipe, você pensa, aliás, se jogar na internet, né, tem várias entrevistas do Rubem Alves, né, que foi meu professor também, eu tive o prazer de ter aula com ele. Isso também denuncia bastante a minha idade, mas até aí não tem problema. Que é o seguinte, né, exatamente esse ponto que você trouxe. Por que você acha que Deus está querendo que você suba a escadaria da Penha de joelhos, velho? Na boa, irmão. Ele fala assim, vai ler um poema do Fernando Pessoa no final da tarde, com o pôr do sol, declama isso para Deus. Né? Ou qualquer outro texto que você acha que... Ou pega um violão e vai cantar. Né? E sonhos não envelhecem. Né? Coisa dessa coisa. Você vai se chicotear, vai subir de joelho, vai andar a pé, não sei até onde. Que Deus... tirano é esse, né? Que Deus sádico é esse, né? E aí eu acho que é uma das falas do Rubem Alves que é muito interessante, né? Que ele fala assim que eu vou parafrasear aqui porque eu não sei se é exatamente esse termo, tá? Que homens cruéis e violentos criam para si um Deus cruel e violento. Então, isso é pura projeção. Pura projeção. Deus não é isso. Né? Mas as pessoas projetam dessa maneira. Então, isso é um pouco do que a gente vive. Né? Aliás, um pouco não, é muito do que a gente vive, porque não é à toa que a gente está nessa situação. Né? E, assim, há uma necessidade urgente realmente de estabelecer assim, um novo modelo, um novo paradigma. Gente, não dá para ser isso. Né? A sociedade ela não suporta esse modelo. Né? A gente tem que fazer alguma coisa no sentido de reverter isso. Né? E essa nova geração, eu acho que tem essa responsabilidade, porque assim, eu acho que a gente tem um ganho fundamental. Né? Porque a gente conseguiu conter, nesse momento, a escalada do fascismo. E todo mundo é cheio de dedos de usar esse termo. Não, porque veja bem... Não, gente, é fascismo. Agora, não tem problema de usar esse termo. Né? Aliás, eu sempre indico para todo mundo um texto muito pequeno, um texto de 2 páginas, que é a introdução, é o prefácio, na verdade, do livro O Anti-Édipo, que o Michel Foucault escreve para a versão em inglês. Nesse texto, ele fala um dos maiores desafios que nós temos nos dias de hoje é lutar contra o fascismo. Porque ele entende que o Anti-Édipo é um manual antifascista, né? Do Deleuze e do Guattari. Ele fala o seguinte, e esse fascismo contra o qual nós precisamos lutar não é só esse fascismo histórico que a gente já conhece, né? Do Mussolini, do Hitler. Não, isso aí tudo bem, isso aí a gente sabe, tá aí a história. Nós temos que lutar contra o fascismo que habita cada um de nós. No narcisismo das pequenas diferenças, citando aqui o Freud, né? Naquela ideia, né? No meu desejo de poder, de subjugar o outro, de prejudicar o outro, né? Enfim, de negar o outro o direito à vida. Então, isso está em nós.
né? A gente não está falando aqui numa posição de soberba, né? Não, nós somos seres iluminados, assim, não. A gente também está sujeito, né? Mas a gente tem que reconhecer isso, que a gente está diante de uma escalada fascista. Ponto. É por isso que a gente chegou no ponto que nós chegamos. E assim, a gente passou muito perto de perder essa eleição, né? E se isso acontecer, seria trágico. Então, assim, há uma esperança porque a gente conseguiu conter. Essas, né, situações, manifestações, elas tendem a esvaziar. Daqui a pouco minga. Vai ficar esse grupo, etc., né, mais radical, mas é interessante, né, a gente pensar que os líderes evangélicos já começaram uma aproximação, né? A matéria chega a ser assim vexatória, né? Tipo, líderes evangélicos pedem um tempo para poder ajustar o discurso dentro das igrejas. Quer dizer, porque eles vão ter que ajustar esse discurso, né? Não vai dar para sustentar isso, né? Então, assim, chegou, é o fundo do poço, né? Quer dizer, está vivendo. Só que isso, no bom sentido, vai se reverter, né? Porque a gente vai tentar trabalhar fortemente no sentido de estabelecer novas relações. Eu acho que é isso que a gente precisa na sociedade, né? Novas relações e conter esse negacionismo, conter o fascismo, né? E nesse sentido, eu acho que a psicanálise ela tem um papel crítico importante para fazer, porque ela vai exatamente o quê? Denunciar modelos de relação, vai denunciar modelos de sujeição voluntária, vai denunciar pensamentos que são frutos de processos inconscientes, que a pessoa não se dá conta do que ela está pensando, por que ela pensa daquele jeito, né? Que ela está sendo, na verdade, conduzida, né, por pensamentos inconscientes, por pensamentos e sentimentos inconscientes que muitas vezes não tem nada a ver, por exemplo, com o evangelho e com o reino de Deus, muito pelo contrário. Incrível isso que você está falando, Edu. E aí eu lembrei do seu trabalho, que assim, a gente vê isso acontecendo nas grandes instituições, mas eu tenho para mim muita esperança nas comunidades periféricas evangélicas, né? Por mais que o discurso bolsonarista, eu falo como uma mulher que mora aqui na Baixada Fluminense, no Rio, o discurso bolsonarista chegou com muita força, mas assim, os valores de comunidade não foram corrompidos aqui. As Uhum. igrejas pequenas ainda manifestam isso. E aí eu queria saber um pouco do seu trabalho, porque você atua lá no Jacarezinho, você deve estar ciente do que está acontecendo. Conta pra Uhum. gente como é que foi esse trabalho de psicanálise na comunidade de Uhum. Jacarezinho, no Rio. Uhum. Tá, esse foi um trabalho assim, talvez para mim, o trabalho mais importante que eu tenho, né, como responsabilidade. Ele surge a partir do episódio da chacina, em maio do ano passado, né? Eu fiquei extremamente chocado, impactado com aquilo, desejando fazer alguma coisa, né? Tanto o Felipe quanto o João, né? Felipe dos Anjos e o João, que são parte do nosso grupo, eles conheciam bem a realidade, né, da periferia do Rio de Janeiro. O trabalho, aliás, de mestrado do Dusa foi em cima dessa biopolítica do sacrifício, né? Então a gente estava muito tocado, e aí eu creio que houve assim, uma convergência muito interessante, porque foi uma época em que eu estava trocando muitas informações a respeito do que estava acontecendo nas periferias do Rio com a Viviane Costa, que é pesquisadora, historiadora também, né? E falando com ela disso, eu falando com todo mundo, falando com o Duda, com o João, com ela, mas eu preciso chegar lá, preciso dar um jeito um pouco para lá dentro. Então, como é que a gente faz isso, né? Aí a única pessoa com quem eu tinha uma relação no Rio de Janeiro era com o Antônio Carlos Costa, da Rio de Paz, né? E uma relação assim distante também, né? Que a gente tinha se encontrado em alguns eventos, assim, mas não tinha uma familiaridade, uma intimidade com ele, né? Eu preciso chegar nele para ver o que ele me orienta a fazer. Quando eu, nesse interim, né, surge o nome do Lucas Lubac, né? Aí falou, você tem que falar com o Lucas, e tal. Aí a Viviane conhecia o Lucas, falou, vou pôr você em contato com ele e tal. Eu descubro que a sede da Rio de Paz é dentro da Jacarezinho. Eu não fazia a menor ideia disso, porque eu não conheço o Rio, né? Minha realidade é outra, a realidade do paulistano. Quando eu descobri isso, eu falei, no bom linguajar pentecostal, é de Deus, né, irmão? Isso é de Deus. Aí liguei para ele, falei, Lucas, aliás, eu tinha até marcado uma conversa com o Antônio Carlos, desmarquei, falei, não precisa mais, porque eu já conversei com o Lucas, estamos se entendendo por aqui, tá?
marquei com o Lucas para visitar. Aí, o que o Lucas adiantou com o pessoal lá na favela? Falou, Edu, o que o pessoal quer fazer aqui? Porque se for para vir em grupo de pesquisador, ouvir a respeito do que aconteceu e depois ir embora, nem precisa vir. Eu falei, Lucas, não é isso. Eu, no primeiro momento, pensei em fazer uma intervenção pontual, me dei conta de que isso não resolve, que a gente precisa ter um trabalho contínuo de assistência para o pessoal, que seria no modelo de atendimento de psicanálise, é um atendimento continuado, que não é de curta duração, e a gente quer implementar um trabalho na favela. Ele falou, então pode vir. No final de maio eu estava lá, né? Eu, ele e a Vivi. Né? Tivemos uma longa conversa, passamos a tarde inteira, eu saí de lá de noite. Quando eu saí de noite, eu escrevi um texto, dizendo assim, a vida acontece na favela. Né? Então, assim, eu saí super impactado, apaixonado. Né? Voltei para São Paulo para montar o projeto, reuni os psicanalistas, final de maio. Quando foi início de julho, a gente começou a atender. A primeira paciente foi atendida na primeira semana de julho, ou seja, em 45 dias, a gente colocou uma clínica com mais de 20 profissionais para atender, funcionando, de forma voluntária, sem custo, custo zero para o pessoal. Né? Então, ao longo desse tempo, a gente foi aprendendo a lidar com essas situações, a gente estreitou o relacionamento, por exemplo, com a Defensoria Pública do Estado, porque a gente teve um episódio de uma menina que acabou fugindo por questões outras, etc. Então, precisou ter uma ação do Estado para saber onde ela estava, onde ela foi parar, e no fim deu tudo bem, porque ela voltou para a casa dos pais, né? Ela fugiu, mas voltou para os pais, enfim, ela fugiu de onde ela estava para Jacarezinho e foi para um dos últimos municípios ali na Baixada, depois eu vou lembrar o nome aqui, eu falo, Peri, alguma coisa? Aham, Né? acho que é isso. É isso. Nem eu fui para lá ainda. Lá no finalzinho, já é no finalzinho, né? Uhum. Bom, então a família dela de lá, enfim, foi isso. E aí a gente foi estreitando relacionamentos, assistentes sociais, etc. E o projeto hoje, ele atende mais de 30 pessoas, assim, e o atendimento ele é contínuo, porque a psicanálise ela é de longa duração, né? Você não atende uma pessoa 3 meses, 6 meses e acabou, não vou te atender mais. Né? Isso é um processo. Aí a gente vai ampliar agora. Eu estou indo aí para o Rio a semana que vem. Eu vou ficar de 16 a 19. A gente tem reuniões lá na Jacarezinho, tem reuniões com o pessoal da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, outros pesquisadores. Enfim, a gente vai tentar pensar novas parcerias para dentro das atividades da comunidade, né? Vou estar com o Lucas, né, pilotando essa nova fase. E vamos ampliar o atendimento, sim, da clínica também, trazendo novos psicólogos e psicanalistas, né? Porque o grupo é misto, não é só psicanalista, tem psicólogo também. E então, resumindo, é isso, né? Em julho do ano passado, já tem mais de um ano, surge a Clínica Pública de Psicanálise Rua do Rio, né? Que é exatamente a sede da Rio de Paz. Né? A sede da Rio de Paz está na Rua do Rio. O endereço lá é Rua do Rio. Né? Então, se a gente pegar um nome, né, é rua, porque é público, né? E é o rio, porque é o rio que flui. Né? É o rio que muitas vezes é o que está passando ali na frente, que é poluído. É o rio que muitas vezes é a cidade do Rio, mas também pode ser o estado do Rio, mas que não se restringe só ao Rio, porque também tem um monte de gente sendo atendido, que tem gente da Jacarezinho, mas tem gente do Complexo do Alemão, mas tem gente de fora do Rio de Janeiro também que veio para ser atendido no projeto. Né? Então, é essa ideia do rio que flui. Né? Tipo, flua a justiça como um rio. Né? Então, tem essa coisa que extrapola. Então, até a escolha do nome, a gente foi muito feliz nesse sentido. Né? E para nós talvez todos nós que estamos envolvidos num coletivo, né? Inclusive não tem uma questão hierárquica nisso, todo mundo é igual, somos iguais, né? Somos pares na condução do projeto, e isso é o que nos motiva. Então a gente quer avançar mais ainda nesse sentido. Né? Coisa linda, não tinha como dar errado também, muita gente incrível junta, né? Só gente querida. Eu fico feliz, de verdade, porque, assim,
para mim, o que pega muito na questão da saúde psicológica das pessoas de comunidade é porque quem vive aqui tem um corpo tão brutalizado, tão amputado para o trabalho, você é tão assim, tirado da sua própria sensibilidade de existir, Uhum, desconectado das suas emoções, que uhum, até para sofrer você não uhum, consegue, sabe? uhum, E isso é uma demanda muito grande, e eu acho que é uhum, uma iniciativa muito linda, de verdade. uhum, Parabéns. Eu espero que dê uhum. muito certo esse projeto ainda. Dê muito Vai, fruto. tá dando. E, Pamela, teve um episódio marcante, né? Eu acho que essa foi na nossa. Talvez, não sei, eu não lembro se foi na segunda ou na primeira ou na segunda visita que nós fizemos. É, talvez na segunda, quando a gente já estava para apresentar o projeto, né? Que a Viviane ela pergunta para o pessoal que estava dentro da sala lá na Rede Paz. Na verdade, não era nem na sala, nós estávamos na cozinha lá embaixo, conversando. Assim, o que aquela pessoa que estava ali, aquela voluntária, parceirona nossa, né, no encaminhamento dos atendimentos, o que ela achava assim que seria uma queixa principal, né? O que as pessoas sofrem ali, né, naquele contexto, né, da favela, da Jacarezinho. Aí o que você pensa? Pô, a pessoa pode falar violência do tráfico, violência policial, né? Fome, desemprego, talvez, né? Ideias, né? E essa pessoa vem com uma sabedoria incrível e diz o seguinte: o que mais produz sofrimento é nós não sermos considerados cidadãos. Nós não somos gente. É isso que produz em nós sofrimento. Você tem polícia, você tem uma ausência do Estado que se faz presente na ausência. Né? Você se retira, ou seja, é o Estado não existente, mas que existe para matar, né? Para deixar morrer, né? Os corpos matáveis. E, ao mesmo tempo, o que eles querem? Eles querem ser vistos, reconhecimento, demanda de reconhecimento. Eu sou um ser humano, eu sou um cidadão como qualquer outro que mora. Porque eu não moro na Barra, no Leme, Copacabana, na Rio dos Madeiras, eu sou menos gente, eu sou menos cidadão, eu sou menos sujeito, né? Então, essa fala, para mim, assim, foi contundente. A resposta dela, para mim, assim, é isso. As pessoas, elas precisam ser reconhecidas nas suas Totalmente, necessidades. totalmente. E é isso que a gente Não, tem que fazer, propondo, inclusive, políticas públicas nesse sentido, né? não, com certeza. Só uma vírgula que o Gibran vai querer dar um beliscão na minha pessoa virtual. Mas, assim, trabalhando muito com o Instituto Vladimir Herzog, a gente mexendo com essa coisa de direitos humanos, e a gente vendo como que a religião também está embutida nisso, né? A colonização com essa imagem do que é você ser uma civilização ok, o que é você ser um padrão de pessoa, e aqueles corpos que não são parecidos com o europeu não são considerados gente, né? E traz um lastro para a nossa história, a gente tem que viver com isso. E é também, assim, quais os corpos que a gente sofre, né? Se a gente fica enlutado, que a gente se solidariza, que a gente sente empatia. Então, é uma Uhum. discussão muito relacionada também ao próprio papel da igreja, eu acredito, né? E que a gente vai ter muito trabalho pela frente para fazer. Mas Sem é isso, dúvida. parei de Uhum. dizer. Não, muito bom, Edu, muito bom. Eu fico pensando só nessa perspectiva desse trabalho, que inclusive boa parte da nossa igreja está lá, né? Boa parte da igreja está lá, e talvez essa população tenha tanta energia para gritar sobre intervenção militar, sei lá o que for, porque, de fato, para boa parte dessa população, o Estado democrático, a democracia, ela não existe mesmo. Então, assim, às vezes a gente fala disso, a defesa do Estado democrático, da democracia, dos direitos civis. Nós estamos falando de quem? De nós, né? Tipo classe média, branco ou pseudo-branco, porque eu sou preto, mas eu sou lido como branco na sociedade. Tá, para mim existe talvez democracia, talvez para Uhum. você, mas para esse povo aí que o Estado só é a bota da polícia batendo na Uhum. porta, democracia não faz sentido. Então eu acho que até nesse sentido é importante esse trabalho de vocês, não só para esse grupo focal, mas inclusive para nós pensarmos que Estado a gente cria, Estado de direito para quem, democracia para quem. Eu Uhum. acho que essa é uma
É um ponto também que nós aqui precisamos de pensar, né? Mas estamos chegando no final, Edu. Quero te agradecer por esse papo, por essa troca com a gente aqui, que foi maravilhosa. Agradecer por ter separado esse tempo para a gente. O papo foi muito rico, foi muito bom te ouvir. E feliz, cara, feliz porque foi um conteúdo fantástico, muito bom. Nós falamos praticamente de 1960 até 2022 na igreja. Isso é maravilhoso. Muito obrigado mesmo por esse papo aí. Não, querido, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar junto com vocês, dividir um pouco dessa experiência, né, trocar, acho que provocar também outras pessoas a se engajarem conosco, né, nesses diversos movimentos. Eu acho que estar em contato com essa realidade nos permite pensar quais são as demandas que precisam ser atendidas. Então, quando a gente está lá, a gente entende que assim tem um atendimento que é feito, mas a filha daquela pessoa precisa de um acompanhamento psicopedagógico, a outra precisa voltar para a escola, a outra não está tendo um atendimento médico como deveria, e aí você começa a correr, né, para pensar de que maneira se propõe políticas públicas que resolvam, né? Não só uma resolução pontual, né, daquilo que é... Bom, às vezes você tem que fazer uma intervenção ali para ajudar, né? Mas de que forma a gente pensa políticas públicas que transformem, né, essa realidade e, assim, minimamente, melhore a qualidade de vida, né? Porque as pessoas elas não querem mudar, você percebe? A pessoa não quer ir embora da Jacarezinho, ela quer ficar lá, ela só quer morar lá com dignidade, né? Ela quer ter vida ali, que ela quer viver tranquilamente na favela onde eu nasci, né? Como diz a música. É isso que eles querem, ninguém quer mudar, invadir nada, não quer, me deixa viver em paz aqui, me dá condição, me dá saneamento básico, saúde, educação para os meus filhos, é isso que eu quero, respeito. Não quero coturno na porta. O Vladimir Safatli costuma dizer o seguinte, que a democracia, aqui em São Paulo, por exemplo, ela existe em um raio de 10 quilômetros. 10 quilômetros para lá na periferia, acabou a democracia. Né? Porrada, bomba, tiro, é isso, é violência. No Rio não é diferente, é periferia, né? Não é morro, é periferia, né, gente? É isso que a gente vive, é essa realidade que precisa ser transformada. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é para isso que se manifesta o reino de Deus. Com certeza. Obrigada mesmo, Eduardo. Foi assim incrível, muito enriquecedor e também esperançoso poder ouvir isso assim, esse projeto todo acontecendo. E a gente agradece demais o teu tempo aí, foi bom demais. Obrigada. Obrigado, gente.